Olá, seja bem-vindo à aula 35 do curso de Macros e VBA no Excel. Nessa aula, vamos fazer mais um pouco de funções utilizando as funções do Excel no VBA. Mas eu vou dar algumas dicas diferentes para vocês no decorrer desse curso. Veja só, vamos abrir aqui a nossa planilha. Você vai encontrar lá na seção de downloads essa planilha no meu blog, no sigonerd.com, a possibilidade de fazer o download dessa planilha. Vamos lá. Nós vamos então fazer a somatória desses valores na célula 6. Vamos começar inserindo aqui um botão. Vou trocar aqui as propriedades desse botão para o nome de resolver. Isso você já sabe fazer decora, então não se preocupe se eu acredito que você já sabe fazer isso facinho. Dois cliques no botão resolver, vamos então entender como funciona. Vamos começar definindo aqui uma variável para manipulação da planilha, de w as worksheet. Nós vamos definir que essa nossa variável vai ser igual à nossa sheets, somatória, o nome exato, lembre-se disso. E nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a nossa, vamos selecionar a planilha. Vamos selecionar então a célula A6. E nesta célula, o que nós vamos colocar? Active Cell, ponto, value vai ser igual a application, ponto, worksheet move function, se você se recorda desse comando, ponto, qual é o nome da função de soma no VBA? É a função sum. Veja só, abro parênteses e a função sum está aguardando os argumentos. Os argumentos que eu preciso passar para a função são as células que eu quero somar. Então, vamos lá, w.range de A1 até A5. Fecho aspas, fecho parênteses da função sum e dou um Enter. Será que deu certo? Se pressionarmos a tecla F8 para debugar o código, você vai ver que ele vai selecionar a minha planilha, vai selecionar a célula 6 e vai colocar como resultado essas cercas, né? esse valor. É porque não coube na largura da coluna. Se aumentarmos a largura, você vai ver então que o valor é 28.786, que é a somatória de todos esses valores. Podemos fazer a contraprova aqui na parte de baixo. Agora, vamos fazer uma soma diferente. Eu quero somar da célula C1 até N1. O processo basicamente é o mesmo. Vamos colocar o cursor na célula O1, w.range O1, .select, e a célula ativa, Active Cell, .value, vai ser igual ao application, .worksheet function, .sum. Dessa vez, nós vamos somar as faixas que vai da célula C1 até N1. Fecho a função, pressiono o Enter e, se executarmos o nosso código, será que vai dar certo? Vamos ver? Vou executá-lo de uma vez. Prontinho, o total está aqui também. Caso você tenha matrizes para somar, você também pode fazer essa somatória de matrizes de forma automática. Vamos usar agora um argumento diferente. Eu quero somar até esta última célula aqui, daqui até aqui. Como eu poderia fazer para somar esse nosso conjunto de células? Vamos lá. w.range c11.select. Ou seja, cliquei com o cursor aqui nessa célula, é onde eu vou selecionar. Agora, nós vamos fazer a seleção da nossa matriz. Mas para isso, eu vou dimensionar aqui aquela nossa variável de última célula. Veja só, dim, última célula, as range. E nós vamos setar essa nossa última célula. Vamos lá, vamos vir aqui. Set, última célula, igual a w.range 1.048.576.end xlup. Bom, com isso nós vamos definir qual é a nossa última célula. Eu gostaria de agradecer a um seguidor do canal que mandou uma sugestão nos comentários do vídeo por que eu não uso um outro método de seleção de última célula, que independe da quantidade de linhas da nossa última planilha. Se eu usar tanto a versão do Excel 2003 quanto a versão 2007 ou 2010, não tem problemas porque ele vai mapear. Eu chamo isso de vício de linguagem. Eu me habituei tanto a fazer isso e eu só uso as planilhas mais novas que dificilmente hoje alguém usa as planilhas na versão 2003. Então meu código já está praticamente voltado para a versão 2007 em diante.
e ele é mais ou menos genérico por essa quantidade de linhas. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Assim que eu coloquei o cursor na célula C11, eu fiz uma correção aqui na última linha, eu preciso então agora criar a minha faixa. Vamos somar o quê? Vamos dizer que a célula ativa .value vai ser igual ao application.worksheetFunction.sun. Abro parênteses. Vamos indicar que a primeira célula é a faixa que vai da célula C3 até F. Opa! Eu não sei a última linha dessa minha matriz. Sem olhar para cá, eu vou concatenar com a minha variável. Vou quebrar aqui a linha para ficar mais fácil. Última cell, ponto row. Fecho parênteses da função e dou um Enter. Basicamente, o que eu estou fazendo é somar. Eu estou fixando esta minha matriz que vai de C3 até C10, a linha 10, mas eu não vou informar a última linha. Caso eu incremente mais linhas nessa minha tabela, a somatória vai funcionar sempre. Se executarmos então agora o nosso código, você vai ver que ele também consegue mapear o resultado. Agora, vamos pensar de uma forma um pouco diferente. Eu vou salvar essa planilha. Muitos de vocês me mandam mensagens perguntando assim, olha, Alessandro, como é que eu faço tal função no VBA? Para que vocês possam aprender a utilizar as funções de forma mais prática e andar, vamos assim dizer, aprender sozinhos, eu tenho um método que é praticamente infalível, que é analisar o código de uma macro gerada pelo gravador de macros do Excel. Você já viu isso no começo desse curso, quando usamos o gravador de macro para uma série de operações. Dessa vez eu vou usar o gravador de macros para aprender. Olha que interessante. Eu vou criar uma nova macro que vai se chamar teste e vou pressionar aqui o botão OK. Já existe uma macro, quer substituir? Sim, eu já tinha feito um teste anteriormente. O que eu quero fazer então agora é realizar a somatória desses dois números colocando a função soma na célula L3 e depois copiar essa célula para baixo. Vamos lá? Igual soma, abro parênteses, da célula J3 até a célula K3. Pressiono o Enter, o resultado vai ser exibido. Agora, usando o método de copia e colagem, eu vou copiar esse conteúdo, vou selecionar as células de destino, veja só, e vou pressionar Ctrl V para colar. Clico na célula L3 e interrompo a gravação da macro. Dessa forma, eu consigo aproveitar esta sequência de comandos e adaptá-la na minha planilha. Vamos ver? Entrando aqui no VB, você vai ver que na sua planilha foi gerado um módulo. Toda vez que você grava uma macro, um módulo ele pode ser gerado com o nome da sua macro aqui e o código que ele utilizou para fazer isso. Perceba que toda essa instrução que eu fiz de inserção de fórmulas e cópia e colagem se resume nessas poucas linhas. Vamos copiar essas linhas e vamos colar no nosso código. Lembra que eu estou lá na planilha somatória? Se eu der 2 cliques na planilha somatória, você vai ver o código do botão que estávamos criando. Ou, se você preferir, pode vir aqui na sua planilha, entrar no modo Design e dar 2 cliques no botão Resolver. Desse ponto em diante, nós vamos fazer então um aproveitamento do código. Veja só. Legal. Como é que eu vou aproveitar esse código? Eu vou colá-lo. Dá para aproveitar? Totalmente. Quando você utilizar códigos gerados pelo gravador, preste atenção porque ele não coloca o nome da planilha que estava selecionado. Você pode, em algumas situações, causar um erro. Eu sempre gosto de colocar o nome da planilha, aquela nossa variável que nós utilizamos inicialmente, que inicializamos com o nome da nossa planilha, antes de cada comando, principalmente os de seleção. Com isso, eu consigo fazer a minha macro rodar exatamente na planilha que eu quero. O primeiro comando, célula L3.select. Percebeu como é simples? Quando eu cliquei na célula L3 com o gravador de macros ativo, ele fez isso através do comando range L3.select. Eu quero chamar a sua atenção para esta fórmula que foi colocada então na célula. Além da função application.worksheetFunctions, onde nós conseguimos acessar as funções diretamente como um objeto, nós temos essa função chamada, esse método chamado fórmula R1C1.
R1C1 basicamente é a abreviação de row, de linha, e C de column, coluna. A fórmula R1C1 utiliza como referência a célula que você está ativa no momento. Lembra-se quando eu digitei igual soma e abri parênteses, eu cliquei com a seta, voltei com a seta até a célula J3. Basicamente, eu cliquei 2 vezes com a setinha para a esquerda. E foi isso que o código traduziu aqui para mim. Ele vai colocar, então, na célula ativa uma fórmula do padrão R1C1. E essa fórmula vai ser a função sum. É como se nós estivéssemos digitando, olha só, igual sum, eu tenho que usar os nomes da função em inglês, abro parênteses, e o que é o primeiro argumento? RC significa row, column, menos 2. Ou seja, ele vai voltar 2 colunas para trás. Sempre que você encontrar um número menos entre uma referência RC, significa que o seu cursor está se deslocando para trás. Se eu estou com a fórmula aqui, 1, 2, então menos 1, menos 2. E esta seleção vai até a row column, ou a linha e a coluna, menos 1. Lembre-se, menos 2 e menos 1 é referente à posição do seu cursor. Se eu voltar, então, aqui menos 1, eu estarei somando esta e esta célula. Toda vez que você utilizar o gravador de macros, é essa a conotação que as suas funções vão ter. Simples. Agora, o que nós vamos fazer? Selecionar a célula L3 novamente e vamos copiar essa célula. O comando selection.copy faz justamente isso. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar também aqui o comando w.range L4 até L46, que é a faixa de células que nós selecionamos aqui, e em seguida o comando ActiveSheet.Paste vai fazer a colagem dos dados. Por último, cliquei na célula L3 novamente. Para desligar essa linha, quando nós copiamos algo no Excel, ele fica com essa linha aqui oscilando, certo? Para desligar essa linha, nós vamos utilizar o comando application.cutCopyMode igual false. Prontinho. Com isso, eu vou desligar aquela área de impressão. Agora, o que nós temos que fazer é executar o código. Será que dá certo? Eu vou apagar todo esse conteúdo, vou clicar no botão resolver. Tirando do modo design, resolver. Se analisarmos agora passo a passo a nossa função, vamos lá. Vou puxar aqui um pouquinho de lado, vou colocar aqui um breakpoint e vamos executar o código. O breakpoint nós colocamos através do comando F9 e pressionando F5 nós vamos executá-lo. Primeiro comando, vou colocar aqui a célula L3 selecionada. Agora vou inserir uma fórmula. Se você olhar aqui na barra de fórmulas, não é o resultado que foi colocado, é a fórmula. Foi traduzida para a versão aqui, para a nossa linha de comando, e eu consigo visualizar a fórmula na função. Na célula. Isso é útil para que você possa ver as fórmulas que foram inseridas. Outro detalhe interessante é que você pode recalcular depois a sua planilha de forma automática. Vamos lá. Eu vou abrir aqui de novo o VBA, Alt F11, vou pressionar aqui o F8, o próximo comando é a seleção da célula L3, opa, estava com a célula aberta para edição. Vamos cancelar, vamos executar de novo. F8, F8, selecionei a célula, copiei a célula, seleciono toda a região e colo. Prontinho, seleciono a primeira 3 e desligo o modo de cópia e colagem. Viram como é fácil? Você então tem duas formas. Você pode utilizar a função diretamente através do código VBA e colocando na célula apenas o resultado, como fizemos aqui nesses 3 casos. E você pode inserir a função propriamente dita na sua célula e copiá-la para baixo. Para isso, você vai usar o formato RC menos ou mais. Quando você colocar aqui um número positivo, o cursor vai se deslocar para a direita. Bom, essa planilha está salva, eu vou disponibilizá-la também. É importante que você aprenda a fazer essa diferenciação. Qual é o melhor momento de usar a fórmula? Isso é você que vai dizer. O dia a dia, é a prática que vai dizer a você qual é o método mais vantajoso de se utilizar as funções no Excel. Se as planilhas são muito grandes, eu prefiro utilizar dessa forma, colocando o resultado da operação.
Porque o recálculo às vezes demora muito em planilhas que tenham 200, 300, 500 mil linhas. Agora, se a planilha é pequena, eu coloco a fórmula, pois aí eu consigo controlar exatamente o que a planilha está fazendo. É isso. A aula de hoje é essa. Lembre-se, você tem uma excelente ferramenta de aprendizado no seu computador, no seu Excel, que é o gravador de macros. Então, recomendo a você que o use com bastante frequência. Na próxima aula, vamos sair então já desse tema de funções e vamos começar com um conteúdo totalmente novo. Você vai ver que logo logo nós já estaremos entrando em formulários. E aguarde, recebi um convite para postar minhas aulas num grande portal de conteúdo nível Brasil e nível mundial. Vai ser uma excelente forma de divulgar os cursos completos. Muitos me perguntam como fazer para adquirir, para comprar o curso todo de uma vez. Então, em breve, novidades. Acredito, minha previsão é que lá para o finalzinho do mês de agosto tenhamos conteúdo já disponível para aquisição. Um abraço, obrigado pela sua atenção, até a nossa próxima aula.